Hoje o que a gente trouxe foi um caso clínico de artroplastia do quadril, que vai ser a substituição por uma parte, é um componente protético que vai substituir o acetábulo e a cabeça do fêmur. Então, nesse caso específico, aí vão falar, eu não sou especialista em prótese de quadril. Na verdade, esse é um caso que chega para a gente tratar e principalmente reabilitar. Então, essa paciente, ela fez essa substituição e essa é uma cirurgia que ela é comum, não tão comum, mas acontece mais nas pessoas acima de 70 anos. E ela tem uma incidência de sucesso muito boa, de 90 a 95% dos casos. E a durabilidade média de uma prótese é de mais ou menos de 10 a 15 anos. Então, geralmente, como essas pessoas já estão com uma idade avançada, elas fazem uma só. Mas hoje a gente já começa a ter relato na literatura sobre pessoas mais novas tendo esse tipo de problema. Mas, no caso, a nossa paciente foi por artrose. A gente vai falar até sobre ela. E o que principalmente é o principal desfecho nessa limitação que essa patologia dá? Ela começa a se limitar em fazer movimento por dor. Ela se limita em caminhar, ela se limita em ficar em pé, ela se limita a não querer fazer nenhum tipo de atividade, nem reabilitação, tampouco fisioterapia, em função da dor. Aí o que acontece? O sistema muscular dela começa a debilitar tanto em função do desuso, e aí acontece que ela aumenta o risco de queda absurdamente. Então, como ela já tem junto, provavelmente, dessa artrose ali, em função da idade, uma deficiência um pouco mais óssea também, a probabilidade de queda aumenta muito e de fratura. Então, a principal incidência dessa cirurgia é quando os idosos têm queda e têm que substituir porque fraturaram. Essa, no caso, ela começou a se limitar e a não caminhar mais e sentir muita dor. E ela sentiu um desconforto enorme, principalmente no repouso. Então, ela estava sentada e sentia muita dor. Ela ia dormir e sentia muita dor. Aí, o que aconteceu? A debilidade muscular dela era muito grande. Então, ela fez a cirurgia antes da queda, porque o risco de queda estava muito acentuado. E, inclusive, é uma das coisas que o Christian vem batendo na tecla para nós, profissionais de centenar, é o quanto essas pessoas que tenham risco de queda teriam um prejuízo muito grande se isso acontecesse. Então, o evitar quedas seria assim, talvez a cereja do bolo da fisioterapia e da educação física, é agir antes de acontecer. Porque muitos idosos caem, a incidência aumenta muito a partir dos 65 anos, mais ainda depois dos 75, e geralmente os caidores, eles são recorrentes. Quem caiu uma vez, geralmente tem a probabilidade muito maior de cair de novo. E a queda de idosos, muitas vezes, é acompanhada de fratura. E essas fraturas, às vezes, de cirurgia, que aí tu já começa de um simples evento que poderia ser evitado, se transforma numa internação, numa imobilização, que cada vez vai debilitando mais aquele sistema musculoesquelético. Então, aí é uma Sì, sì, simples... una bola di neve che vai só É, aumentando, né? claro, e aí Sim. aquele paciente que tinha uma simples debilidade num quadril se transformou numa bola enorme de neve quando viu ele tá quase imobilizado para não conseguir caminhar. E no nosso caso aqui, que é uma senhora de 75 anos, com uma perspectiva de vida ainda pela frente bem grande. Então não adianta também ela ter um número, uma quantidade de vida muito grande e uma qualidade muito baixa, né? Então, acaba que Isso. esse processo faz com que a pessoa
fique em desconforto tanto no repouso, quanto impossibilita o lazer e, principalmente, a mobilidade em atividades diárias, porque ela começa a se tornar um ser dependente em função do ocorrido ali. Então, a queda hoje, em relação a idoso e em relação à própria pessoa que está com uma artrose, uma osteopenia, é o evento mais importante que a gente tem que se antenar e tentar evitar, né? A prevenção da queda hoje em relação a idoso e principalmente quem já tem alguma comorbidade associada, né? Então, a avaliação, ela seria o ouro, o padrão ouro para a gente tentar otimizar a reabilitação e fazer com que ele venha a treinar, porque a gente já tem em artigos e que o treinamento em relação a nonagenários e centenários é muito efetivo, desde que ele seja aplicado de forma correta. Então, se a gente conseguir já prevenir desde os primeiros anos de terceira idade ali, que eles se retornaram idosos, isso eles vão chegar, consequentemente, com uma idade mais avançada, os longevos, numa qualidade de vida muito melhor. E, principalmente, independentes, porque hoje, inclusive, os idosos, eles gostam de ser livres, né? Ir e vir. Então, o objetivo maior é reduzir e melhorar a qualidade de vida. E, consequentemente, eles terem mais liberdade.